Magos eram frequentemente mais intimidantes e poderosos do que lutadores de alto nível, cavaleiros e outros profissionais. Eu contarei até 3, e se você não abaixar os braços e se ajoelhar em sinal de rendição, seguirá o exemplo dele. Com um puxão da corda, os restos carbonizados foram imediatamente espalhados pelo oceano. Essa força intimidadora imediatamente fez muitos piratas pensarem em recuar. Era uma pena que aquilo fosse o oceano, e eles estavam cercados por água até onde os olhos podiam ver. Mesmo que quisessem correr, não tinham para onde ir. O rosto de Leyland se contorceu quando ele anunciou sem qualquer hesitação. 2. 2 raios de gelo voaram, transformando os piratas em fuga em esculturas de gelo. 3. Os olhos de Leyland estavam cheios de uma pesada intenção de matar. Esses olhos aterrorizantes finalmente levaram ao colapso dos piratas. Eles abandonaram suas armas uma a uma e se ajoelharam no chão, chorando amargamente. Robin Hood, amarre todos eles. Leyland esfregou as mãos. Afinal, ele não poderia matar todos esses piratas cativos. Se ele fez, quem iria navegar no navio? Neste mundo, um capitão só poderia lutar até a morte em face do motim em massa. No entanto, pessoas poderosas como ele poderiam derrubar toda a tripulação com uma mão amarrada nas costas. Enquanto você comanda, capitão. Embora essa não fosse a primeira vez que viram o poder do jovem mestre, os olhos dos soldados continuavam cheios de respeito. Dado que aqueles piratas não ousavam se rebelar, os soldados no convés podiam facilmente controlá-los. Mesmo que houvesse problemas no navio, Isabel os resolveria antes que Leyland pudesse ficar impaciente. Isabel teria cuidado da situação desta vez, mesmo que Leyland não tivesse. Foi apenas que a situação teria acabado com muitas mortes sem sentido. No final, todos os cativos que haviam participado da rebelião foram amarrados e reunidos no convés. Os soldados e os piratas resgatados que não haviam participado da rebelião ergueram vários enormes crucifixos de madeira lá. Leyland permaneceu pacificamente diante dos piratas, mas ele não disse um único mundo. No entanto, isso fez os piratas começarem a tremer de medo. Leyland estava determinado a passar por esse expurgo e não tinha a menor intenção de soltá-los. Encontre-me o líder da rebelião. Com o comando de Leyland, assim como os piratas se identificando, vários selvagens indomáveis foram empurrados para fora da multidão. Há apenas 4 ou 5. Isso é muito pouco. Leyland balançou a cabeça. Robin Hood, escolha um de cada 5 para matar. Logo depois, os piratas restantes se amontoaram em alarme. Robin Hood contou aqui e ali, e cada 5º pirata foi imediatamente arrastado pelos soldados. Este repetido até 5 pobres diabos foram escolhidos. Este foi um método da vida anterior de Leyland, chamado de dizimação. Era uma forma de investigação, usada de forma semelhante ao que ele empregara para executar criminosos. Esta é a sua frase. Leyland acenou com a mão, e seus subordinados rapidamente cercaram os criminosos, amarrando-os em cima dos crucifixos. Asterisco Baque. Baque. Tudo. Asterisco. Os outros piratas ficaram alarmados com os sons quando vários pregos foram martelados nos criminosos, mesmo se eles evitassem os órgãos vitais. Gotas de sangue corriam pelas unhas. Desgraçado! Eu não vou te deixar. Mesmo se eu morrer, eu vou te arrastar para o inferno comigo. Meu senhor, por favor, nos poupe. Por favor, nos poupe. Gritos de gelar o sangue soaram, misturados com maldições e pedidos. Você não é animada? Espero que você possa ser assim amanhã também. Leyland sorriu fracamente. Este método de crucificação era muito desumano. Os alvos se aproximavam cada vez mais perto da morte enquanto gradualmente irrompiam. O tipo de medo que ele induzia poderia levar a um colapso nervoso em pessoas normais. Essas pessoas fisicamente fortes poderiam talvez permanecer vivas até o 2º dia. No entanto, isso não adiantava, significava apenas mais dor e tormento insanos. A violenta luz solar do mar os drenaria de cada gota de umidade em seu corpo, até que fossem mumificados. E, no final, só podiam escolher entre sangrar até morrer, morrer de queimaduras solares ou morrer de sede.
Muitos dos cativos que pensavam nessa cena estavam tão assustados que não puderam deixar de se molhar. Nem sequer se atreveram a encontrar os olhos de Leilin. O cheiro de urina se espalhou. Quanto ao resto de vocês, eu vou ser gentil e mostrar-lhe misericórdia. Você receberá apenas 10 chicotadas. Agora todos você, limpe os decks imediatamente. Se eu ver até mesmo uma única partícula de poeira amanhã, você terá que lamber a poeira. Vocês todos entendem? Gritou Leilin. Quando a graça estava ausente, o medo da morte era um impedimento efetivo. Claro, o pré-requisito era que alguém precisasse de energia suficiente. Ainda assim, quem dentre os subordinados de Leilin poderia superá-lo em força? Asterisco paulada. Paulada. Tec. Asterisco chicotes de couro especialmente embebidos em água do mar eram usados para punir esses piratas. Por um lado, o sal na água evitaria as feridas supurantes, mas, por outro lado, a dor seria ainda mais grave. Esses piratas sortudos não se atreveram a resmungar e começaram a limpar o convés ainda mais depressa. Aqueles que foram crucificados no momento foram profundamente lembrados de sua traição. Teme-me, respeite-me, odeie-me. Leilin ficou na proa do navio como uma montanha alta, cheia de uma força profunda e incomensurável. O ódio e o ressentimento de uma pessoa comum parecem resultar em alguma força espiritual adicional e força da alma que emana deles. Leilin fechou os olhos, sentindo o respeito dos piratas no navio. Que pena! Se este número foi multiplicado por 1000 vezes, e continuou por mais de 10 anos, seria possível para eu compreender a divindade e me tornar um ser divino. O poder do medo era uma ferramenta padrão para demônios e demônios. Foi muito eficaz, um deus só precisava absorver a energia da fé decorrente do medo mortal. O humor inconstante de seus subordinados permitirá que Leilin tocasse em um caminho para a divindade. Pena. Esse método é completamente indesejável, sem mencionar o que as igrejas fariam quando me descobrissem tentando espalhar o medo para se tornar um deus. Talvez seu primeiro curso de ação seja vir e me destruir. Foi muito tolo espiar o reino dos deuses sem sequer se tornar uma lenda. Primo, você não vai descansar? Isabel chegou ao lado de Leilin neste momento. Ela era a única que se atreveria a fazê-lo. Ao mesmo tempo, Leilin notou que Isabel estava olhando para esses condenados com olhos cheios de arrependimento. Naturalmente, ela não estava lamentando a morte deles, mas sentia que era uma pena perder tantas ofertas de sacrifício. Meu querido primo, começou Leilin enquanto observava Isabel, você não deveria agir de acordo com os desejos da outra parte ao lidar com uma forma de vida normal. Às vezes você precisa negociar e até mesmo recusar. Talvez isso possa ajudá-lo. Leilin pegou um caderno preto e passou para ela. Regras de negociação com entidades anormais, Demon Edition. Isabel soltou um grito baixo. Este livro continha conhecimento sobre demônios, e para as igrejas, era um item demoníaco padrão. Isso faz parte da coleção do meu professor, eu copiei usando magia. Talvez isso possa ajudá-lo, não deixe ninguém mais vê-lo. Leilin sorriu fracamente. Na verdade, isso foi a partir das memórias de Beelzebu. Afinal de contas, ele era o comandante do exército dos demônios, e ele tinha um profundo entendimento daqueles demônios que eram seus inimigos. Ao mesmo tempo, os demônios eram também os maiores especialistas em fraudes, ameaças e modificação de contratos. Com o conhecimento de Beelzebu, o mínimo que podia fazer era garantir que ela não sofresse uma perda muito grande ao fazer negócios no inferno ou no abismo. Mesmo que você venda sua alma, garanta um bom preço. Não seja influenciado por algumas palavras e ofereça-o sem pensar. Isso seria simplesmente muito tolo. Obrigado. Isabel abraçou o caderno preto, como se fosse seu mundo inteiro. Além disso, parece que não vamos descansar esta noite. Leilin acenou com a mão e disse para Isabel, cuidado. O que eu deveria ter cuidado com? Ah! Isabel era bastante duvidosa, mas ela imediatamente sentiu um enorme choque. Como ela ainda estava firmemente segurando o notebook com as duas mãos, ela quase caiu no convés. Neste momento, um par de mãos poderosas segurou-a firmemente.
Se você acha que a tempestade é demais, volte para o seu quarto e deixe este lugar para mim. As palavras de Leilin estavam cheias de autoconfiança, e parecia dar a ela uma grande sensação de segurança. Isabel concordou de uma maneira bastante tola, e realmente caminhou de volta para sua cabana. No entanto, depois de um breve momento, ela vestiu sua armadura de couro e pegou sua espada longa, correndo de volta para fora. Eu guardei a coisa que você me deu. O rosto de Isabel estava corado enquanto ela corajosamente explicava. Nesse momento, a voz de Robin Hood soou completamente exasperada. Tigerchar. É um Tigerchar mutante. As expressões das pessoas no navio imediatamente mudaram carcomidas. O Tigerchar mutante era um tipo de monstro do mar profundo. Ela possuía um corpo enorme maior que as baleias comuns e tinha uma natureza selvagem. Particularmente gostava de caçar à noite. O corpo deste Tigerchar poderia facilmente virar o tigre negro. Era exatamente por isso que esses piratas tinham tanto medo de velejar à noite. O que você está em pânico? Acalme-se agora. A voz de Leilin se espalhou imediatamente, carregada de uma força pacificadora. Em apenas um momento, todos os piratas alarmados se acalmaram. O casco do navio estava inclinado em um grau alarmante e continuava se inclinando ainda mais. Era como se um monstro poderoso estivesse sacudindo o fundo do oceano. Neste momento, todos no navio só podiam depositar suas esperanças em Leilin, o bruxo. Isabel ficou mais perto de Leilin e descobriu que ele tinha uma expressão estranhamente excitada no rosto. Finalmente! Eu estive esperando por isso. Este oponente é meu, não interfira. Sem sequer esperar que ela respondesse, Leilin imediatamente pulou do convés do navio.